acredito que um dos pontos que eu gostaria de destacar dessa PEC 110 é a respeito de uma espécie de racionalizar a fiscalização, se é que eu posso utilizar esse termo. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, mas racionalizar essa fiscalização, essa unificação transforma basicamente numa racionalização de fiscalização, e a gente pode pensar como um degrau a mais daquilo que já está no nosso texto constitucional de administração tributária integrada, né? Então, acredito que isso representa até um degrau a mais, e eu gostaria até por questão do meu compromisso aqui sempre que eu tenho, né, no perfil, de difundir uma informação e orientar as pessoas, que um grande reflexo que as pessoas sentem com relação à municipalidade é a respeito da prestação dos serviços, né? E aí as pessoas acabam associando, eu pago imposto e eu não tenho a prestação de serviço adequado, quando na realidade o problema não é a questão da arrecadação tributária, mas sim de gestão pública, não é, doutor? Acredito que essa é uma demanda muito alarmante em sede municipal, dessa gestão pública, porque isso repercute exatamente no sentimento do contribuinte, da devolutiva que ele tem através do pagamento do imposto, apesar do imposto não ser vinculado a uma prestação de serviço, tal como a taxa, é fato que o cidadão gosta de receber algum reflexo daquilo que ele está investindo e ajudando, né, a sustentar essa máquina pública. Sim. Então é muito importante a gente separar a arrecadação tributária de gestão pública municipal, que também é muito importante aí quando se diz respeito a demandas sociais, coletivas, né, econômicas. E tem uma pergunta aqui, ó, do Dr. Rudney. A unificação desses tributos, em alguma medida, violaria as competências constitucionais tributárias? Não, não há nenhuma violação, pelo contrário, né? Há uma valorização e um fortalecimento dos estados, dos municípios, nesse processo. Hoje, a arrecadação desses tributos que vão ser transferidos à cobrança para estados e municípios, uma parte são feitas pela União Federal, pela Receita Federal. Quando fizemos a projeção das contas de 2015, né, que está na memória de cálculo da PEC 293 de 2004 da Câmara, que foi a primeira PEC que eu relatei na Câmara em 2018, aprovada por unanimidade na Comissão de Reforma Especial de Reforma Tributária da Câmara, né, lá está contido, né, todos esses aspectos, né, de fortalecimento dos municípios e dos estados. Tanto que a questão da tributação patrimonial ela é do tipo condominial mesmo, né? Então, é uma tributação que deveria, né, ser municipalizada há muito tempo. Então, ela está fazendo essa correção. A tributação do consumo, no mundo inteiro, ela é cobrança nacional e destino. Aqui no Brasil, ela é partilhada, né, fracionada em 3 entes federados, União, Estados e Municípios, e a boa parte é de origem a tributação, ocasionando um contencioso tributário administrativo e judicial de 72% do PIB. Hoje, encontra-se nas repartições dos municípios, do Estado, da União e na Justiça Federal e Estadual, 5 trilhões de disputa judicial e administrativa tributária. E também a inadimplência está considerada as empresas que declaram que vão pagar o tributo e não pagam. O Brasil tem o maior índice também do mundo, com 42% do PIB, 3 trilhões de estoque de dívida ativa. E tem também renúncias fiscais, né, da União, Estados e Municípios, da ordem de 7% do PIB anual, 500 bilhões de reais por ano. E tem também o custo dessa burocracia acima de 1% do PIB. A burocracia, né, para pagar os impostos e para receber. Então, o sistema tributário preconizado por nós na PEC 110, que está no Senado da República, que hoje é relatado pelo senador Roberto Rocha, que é o presidente da Comissão Mista Especial de Reforma Tributária,
e essa PEC 110, que é a sucessora da 293, que tem como primeiro signatário no Senado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e mais 65 senadores, ela é uma PEC, né, que interagiu com a sociedade brasileira, né, com a União, Estados e municípios, com os empresários de todos os ramos e com os trabalhadores, então, e com a academia brasileira e com os profissionais liberais. Então, nós arredondamos esta PEC, né, fizemos todo esse trabalho ao longo de vários anos. Eu já fiz 350 palestras, né, sobre esse tema e mais de 700 reuniões técnicas, né? Claro que com a consultoria da Câmara, consultoria do Senado, com o apoio de inúmeras entidades, né, que trabalham com a questão tributária. O Dr. Ives Gandra, que me ajudou a inspirar o primeiro projeto de reforma tributária, foi a PEC 48 de 1991. Depois eu fiz a Lei Candir, eu que fui o relator da Lei Candir, né? Fui autor do Simples 2, 3, 4 e 5, e depois fui o relator do Super Simples e do MEI, em 2006. Então, essa experiência acumulada que eu tenho, né, do sistema tributário brasileiro, tendo sido vereador, prefeito, 2 vezes secretário de Estado da Fazenda, e sendo economista, estudioso desta matéria há mais de 30 anos, então me credenciei a apresentar esse trabalho, que nada mais é do que a adaptação do modelo tributário da OCDE, né, que são a OCDE dos países ricos, que são vencedores, e tem esse sistema tributário que nós estamos harmonizando o nosso ao deles, porque o nosso hoje é completamente divergente. Aliás, o Brasil não vai entrar na OCDE, não vai ingressar no Clube dos Ricos, enquanto não tiver um sistema tributário harmônico ao sistema tributário da OCDE. Verdade. E com essa bagagem profissional vinda de várias propostas, o doutor entende bastante a respeito de contexto do nosso sistema tributário, né? É importante também a gente pontuar que outro aspecto que impacta essa PEC 110 no âmbito municipal diz respeito a pensarmos também em municípios pequenos, né? Municípios pequenos que, por vezes, têm a arrecadação tributária comprometida em detrimento do custo de arrecadação ser maior que o montante a ser arrecadado, né? E nisso, mais uma vez, a PEC torna um ponto positivo nesse aspecto, que prestigia esses municípios menores, né, que por vezes ficam às mínguas aí da legislação e contribuem exatamente nessa questão da administração na arrecadação, até em prestígio à própria lei de responsabilidade fiscal. Então, é mais um ponto que eu gostaria de ressaltar da importância dessa PEC. E alguém tem mais alguma pergunta a tecer aí para o Dr. Luiz? Eu quero comentar em cima desse comentário que você fez, se me permite. Há um grande equívoco no Brasil, que tudo virou moda contestar, né? A existência de 5.570 municípios, 27 unidades federadas e a União Federal. Quer dizer, quem não tem recursos, quem apropria recursos no Brasil são os estados e a União. Eles são meras configurações geográficas políticas. Porque quem realmente arrecada, quem realmente paga imposto, é o cidadão local. Porque o imposto em qualquer país do mundo, ele é pago pelo consumidor. Por isso que nenhum país no comércio internacional exporta os tributos ou importa, né? Tem que ser neutra essa operação. Por isso que quando você chega na alfândega, né, lá no porto ou no aeroporto, você está exportando, todo o tributo e incidente nessa exportação tem que ser devolvida para quem está exportando. Ao contrário, quando você recebe a importação, é tributado com as alíquotas internas, ok? Então, a quem pertence o imposto? Quem é que paga o imposto no Brasil e no mundo? É aquele cidadã que mora em qualquer um dos 5.570 municípios do Brasil,
porque o município é o que há de concreto. Vou repetir isto: o cidadão não mora no Estado e na União, ele mora em um dos municípios brasileiros. É lá que está a sua propriedade, o campo, né, a indústria, o comércio, os bancos, a arrecadação. Então, não existe município deficitário. O que existe são estados e a União deficitária que lançam mão do poder de unificação política, de organização política, da arrecadação produzida por 212 milhões de brasileiros e brasileiras que consomem em seus municípios. Então, desse dinheiro todo nacional, arrecadado dos cidadãos e cidadãs que moram nos 5.570 municípios, os municípios ficam com 20%, quando muito, dessa arrecadação. A União e os estados ficam com 80%. Então, na verdade, né, quando você faz o município é deficitário, não existe. Você pode fazer a conta. Só que, nesse modelo nosso, nós valorizamos o quê? A base de consumo vai toda para o destino, ok? Só que aí, nessa conta, né, do destino, do imposto do destino, que é o IBS, Imposto sobre Bem e Serviço, que quer dizer a mesma coisa do IVA, né? Imposto de Valor Agregado. Imposto de Valor Agregado, adicionado, acrescentado, que é a mesma coisa. A nova nomenclatura internacional do imposto de consumo chama Imposto sobre Bens e Serviços. Então, essa é a função do imposto. E no consumo, ok? Então, essa administração desse tributo, quer dizer, os estados e municípios, com seus auditores, seus fiscais, vão fazer a tributação, arrecadação e fiscalização. Como a cobrança será online, acaba com o ato declaratório das empresas e o pagamento automático, o pagamento do imposto vai estar embutido no ou no açougue, ou na farmácia. Você gastou R$1.200, né? 1.000 vai para a empresa e 200 vai para o fisco. Então, vai ficar online isso. Nunca mais o dinheiro do imposto vai ficar dentro da empresa para ver se ele vai poder pagar no mês seguinte ou não. Então, nós eliminamos as 6 causas raízes que mataram a economia brasileira nesses últimos 40 anos. O sistema tributário brasileiro já vem errado há 53 anos, desde que ele foi instalado em 67. Ele foi criado em 65, instalado em 67. A Constituinte em 88 só mexeu na partilha, né? Melhorou a partilha para estados e municípios, mas a União Federal foi à forra e acabou anulando essa conquista municipalista e dos estados. Vamos lá. Muito bom. Pessoal, alguma dúvida que vocês tenham? Perguntas? Como vocês estão podendo acompanhar muito bem, um dos calos, né, no nosso sistema é exatamente essa gestão, a administração, são pontos muito positivos nessa PEC 110, com a reflexo aí da experiência do Dr. Luiz Carlos, né, em toda a sua atuação profissional, frente a diversas demandas de contribuintes, né, sabe o que acontece nos bastidores e, portanto, traçou um projeto aí idealizado exatamente nessas necessidades que clamava o contribuinte no nosso país. Bom, como ninguém tem mais perguntas, eu vou caminhando aqui para o encerramento da nossa live, que vai ficar salva aí, para caso alguém que não pôde participar hoje conosco, nesse período, que possa acompanhar posteriormente. Certamente vai aprender muito com o Dr. Luiz Carlos, que para mim também foi uma oportunidade de grande aprendizado. Agradeço novamente a participação e a disposição de publicamente tecer o debate sobre a reforma, né, de modo consciente, de modo inteligente. E muito obrigado pela sua participação. Posso deixar aqui o espaço para o senhor fazer suas considerações. Eu que agradeço, Beatriz, você e ao seu público.
de poder ser útil, né? Divulgar o nosso projeto, a PEC 110, que está lá no Senado, prontinha para ser votada, que agora depende da relatoria do líder do governo e relator Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da comissão mista. Nesse momento está parado nisso. O relator deverá entregar esse projeto, né, esse parecer, em breve, contemplando uma adaptação do texto da 110, com o texto da Câmara, as contribuições do governo federal, as contribuições do Estado e dos municípios e dos empresários e trabalhadores. Então, a nossa PEC ela está lá prontinha com uma grande contribuição para o desenvolvimento do Brasil, para tirar o Brasil desse marasmo, para recuperar a economia brasileira, fazer o Brasil voltar a crescer e prosperar. E uma afirmação para você: sem reforma tributária, o Brasil não voltará a crescer. O Brasil só vai voltar a crescer e prosperar, né, como já teve um período de crescimento por 80 anos. Né? O Brasil foi um dos países que mais cresceram no mundo, a taxas de 6,3% ao ano, e agora, nos últimos 40 anos, caiu para 2% ao ano, bem menos do que a média internacional, e 1/4 do crescimento dos emergentes. E nos últimos 10 anos, o Brasil zerou o seu crescimento, está em zero, os emergentes cresceram 93%, nos últimos 6 anos, o Brasil está negativo em 10%, enquanto que os emergentes cresceram 55%. Então, o sistema tributário sendo reestruturado na linha da nossa proposta, que é simplificadora radical da base consumo, ter um imposto só na base consumo, imposto único, um IBS na base consumo, um imposto só na base renda, um imposto de renda progressivo, né, que absorva uma parte da carga tributária do consumo, e os impostos patrimoniais bem reestruturados. E uma tributação da folha bem menor do que é hoje, transferindo a carga tributária elevadíssima que tem hoje sobre a folha de pagamento para a base renda e para a base consumo. A cobrança do IBS brasileiro, Imposto de Bem e Serviço, será no modelo Abuab, que é do empresário Santa Catarina, que bolou o sistema de cobrança eletrônico 5.0. Vale a pena ele explicar esse modelo numa live com você, né? Porque é um modelo fantástico, é uma revolução da tributação eletrônica. É a eletrônica vencendo a cada dia os percalços, né? E na parte fiscal ela vai ser muito combate à sonegação, à inadimplência, o contencioso, né? Elimina a burocracia. Então ela dá um ganho de competitividade, dá um show para o Brasil. E a terceira pilar da nossa proposta é a parte fraterna e solidária. É diminuir radicalmente a carga tributária das famílias que ganham menos no Brasil, transferindo essa carga tributária para aquelas famílias mais ricas do Brasil que pagam pouco impostos. O trabalhador brasileiro, a família do trabalhador, classe média baixa, paga o dobro de impostos das famílias mais ricas do Brasil. Então, a PEC 110, além de ser modernizante, né, simplificadora, tecnológica 5.0, ela é humana, ela é uma revolução social para o Brasil. Com esses ingredientes todos aprovados, com certeza absoluta, o Brasil vai crescer e prosperar a taxas de 6%, 7% até 8% ao ano. Que Deus abençoe. Tem que ter muito foco, força e fé. E você, Beatriz, o apoio de vocês à nossa PEC. Precisamos muito da divulgação, do apoio de todos, para que o Brasil tenha a melhor reforma tributária da sua história e que harmonize o sistema tributário brasileiro ao modelo tributário da OCDE, que é o que o Brasil precisa. Um grande abraço e Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, doutor, pela participação. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí da participação do doutor Luiz Carlos. Agradeço a companhia de todos vocês durante a nossa transmissão. A live vai ficar gravada e acompanhem o Destrava Brasil nas redes sociais. Um abraço a todos. Destrava Brasil. Destrava Brasil.